Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora uma aplicação da termogravimetria. O exemplo diz o seguinte: as TG DTG de uma amostra de calcário mostradas a seguir foram obtidas utilizando cicadinho de alfa-alumina, vazão de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto, atmosfera de ar seco com vazão de 100 ml por minuto e massa inicial de 7 mg. Calcule as porcentagens de A. Água de hidratação, B. Óxido de magnésio e C. Óxido de cálcio. Esse exemplo ele foi retirado do livro do professor Masao Yonashiro e colaboradores. Esse livro é denominado Geolito, Fundamentos da Termogravimetria e Análise Térmica Diferencial. Colorimetria Exploratória Diferencial é a segunda edição, publicada na GIS Editorial em São Paulo em 2014. Eu tenho esse livro, ele é muito legal, tem vários exemplos interessantes para se trabalhar envolvendo essas técnicas e ele também está disponível na internet. Então, pessoal, se vocês não têm esse livro, aproveite e compre, que vai ser de muito bom uso, beleza? Bom, então eu coloquei aqui uma foto do calcário dolomítico. Por que calcário dolomítico? Porque ele tem na sua composição basicamente o mineral dolomita. E a composição química é carbonato de cálcio em maior quantidade, além do carbonato de magnésio. Do lado esquerdo, vocês veem duas curvas. Uma curva TG, representada pela linha cheia, uma curva DTG, representada pela linha pontilhada. Como vocês sabem, a curva DTG é a primeira derivada da curva TG. E essas curvas estão representando uma análise da amostra de calcário. Então, o que vocês podem observar? 3 perdas de massas, representando ΔM1, ΔM2 e ΔM3. Os picos observados na curva DTG, eles estão em consonância com as perdas de massas observadas na curva TG, então, ou seja, a integração desses picos, eles indicam a perda de massa também visualizada na curva TG. Do lado esquerdo, vocês podem observar que a curva TG foi colocada massa em miligramas por temperatura de graus Celsius, e a curva DTG, aqui do lado direito, vocês veem a variação de MDT em função da temperatura. De forma que o ΔM1 é igual a 1,040 miligramas de perda de massa, ΔM2 0,306 miligramas, ΔM3 2,069 miligramas. Então, significa que quando você utilizou 7 miligramas da amostra de calcário e colocou na termobalança, ao chegar na temperatura desejada, nas temperaturas desejadas, então vocês observaram a perda de massa inicial. Essa primeira perda de massa ela é referente ao evento de desidratação, perda de água. Depois, um patamar de estabilidade, indicando que aqui você tem o calcário anidro. Em seguida, você tem uma segunda perda de massa, e isso está relacionado com a decomposição do carbonato de magnésio. Depois, um patamar de estabilidade e, finalmente, uma terceira perda de massa indicativa da decomposição do carbonato de cálcio. Então, ou seja, para essa finalidade quantitativa, utilizando a curva TG-DTG, é necessário que essas perdas de massas aconteçam em temperaturas diferentes. Assim, é possível você fazer essa determinação com tranquilidade. Bom, para determinar a porcentagem de água, lembrando que o ΔM1 está relacionado com a desidratação e que a perda de massa foi da ordem de 1,04 miligrama. Então, veja, se você tem 7 miligramas de amostra que foi utilizada para analisar, isso equivale a 100%. Portanto, 1,040 miligramas equivale a qual porcentagem de água? Uma regra de 3 simples, basta você substituir. Então, 1,040 miligramas vezes 100, dividido por 7 miligramas, vocês vão observar que tem uma porcentagem de água da ordem de 14,86%, ou seja, nessa amostra de calcário avaliada tem praticamente 15% de água. Agora vamos determinar qual é a porcentagem de óxido de magnésio. Então veja, o ΔM2 está relacionado com a liberação de CO2,
oriundo da decomposição térmica de carbonato de magnésio, e equivale a uma massa de 0,306 mg. Então, vocês podem observar a equação de decomposição do carbonato de magnésio sob aquecimento, formando óxido de magnésio e dióxido de carbono. Então, dá para ver pela estequiometria que 1 mol de óxido de magnésio está para 1 mol de CO2. Então, 1 mol de óxido de magnésio equivale a 40,31 gramas e 1 mol de dióxido de carbono equivale a 44,01 gramas. Se a perda de massa foi 0,306 mg e é equivalente à liberação de CO2, isso vai relacionar com o quanto de óxido de magnésio. Então, mais uma vez, podemos resolver isso por uma regra de 3 simples. Então, a massa de óxido de magnésio será 40,31 gramas vezes 0,306 miligramas dividido por 44,01 gramas. Então, nós vamos obter uma massa de óxido de magnésio de 0,280 miligramas. Por sua vez, podemos determinar qual a porcentagem de óxido de magnésio. Temos que a massa inicial da amostra é 7 miligramas, isso equivale a 100%. Então, 0,280 miligramas do óxido de magnésio equivale a quantos por cento? Fazendo o cálculo, também numa regra de 3 simples, vamos observar que a porcentagem de óxido de magnésio na amostra seria 4%. Ou seja, de forma indireta, a partir da liberação do CO2, relacionada à decomposição do carbonato de magnésio, nós temos como determinar a porcentagem de óxido de magnésio. Bom, finalmente, vamos determinar qual é a porcentagem de óxido de cálcio. Então, como nós já comentamos, o ΔM3 está relacionado com a liberação de CO2, oriundo da decomposição térmica do carbonato de cálcio. Isso equivale a 2,069 mg. Lembram que essa perda de massa era bem maior do que as demais, então vocês podem observar aqui pelo valor da massa. Bom, então a equação de decomposição indica que o carbonato de cálcio, sob aquecimento, vai se decompor formando óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Nós temos que 1 mol de óxido de cálcio está para 1 mol de dióxido de carbono. Então, podemos ver que 1 mol de óxido de cálcio equivale a 56,08 gramas e 1 mol de dióxido de carbono equivale a 44,01 gramas. Então, 2,069 miligramas, que é a perda de massa referente à liberação de CO2, a decomposição térmica do carbonato de cálcio, equivale a qual massa de óxido de cálcio? Então, substituindo, nós vamos observar que a massa de óxido de cálcio, melhor dizendo, é 2,636 miligramas. Então, mais uma vez, para encontrar a porcentagem, temos que 7 miligramas é a massa inicial da amostra, isso equivale a 100%, portanto, 2,636 miligramas equivale a qual porcentagem de óxido de cálcio? Fazendo o cálculo, nós observamos uma porcentagem de 37,66% de óxido de cálcio. Ou seja, nessa amostra de calcário, se tem basicamente em torno de 38% de óxido de cálcio. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa aplicação da termogravimetria, uma aplicação quantitativa, ou seja, eu posso utilizar a termogravimetria para fazer uma determinação quantitativa numa amostra de calcário, já que ocorre a decomposição do carbonato de magnésio e carbonato de cálcio em temperaturas diferentes e de forma indireta, a partir da liberação do CO2, nós podemos relacionar e encontrar a concentração ou a porcentagem de óxido de magnésio e óxido de cálcio. Poderíamos também encontrar a porcentagem de cálcio e de magnésio sem problema nenhum, bastando fazer a relação estequiométrica. Então, eu espero ter contribuído para o entendimento dessa questão e eu gostaria de agradecer ao UFRN, ao Centro de Ciências Exatas e da Terra, ao Instituto de Química, ao qual eu faço parte, e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigada, pessoal. Bye, bye.